Então, uma das coisas, essa mangueira ela tem eu criei um carinho especial com ela, né? E aí, mas aí o que é que a gente está vendo aqui? A questão de poda, que se a gente gosta, a gente tem que cuidar. Então, Vilmar vai nos orientar aqui e mostrar na prática uma poda para a gente não estar agredindo ela, que não é esse pensamento que às vezes as pessoas têm quando a gente poda, mas sim que a gente vai tentar ajudar não só ela, mas mais importante do que uma planta é todo o coletivo do sistema. Pronto. Então aqui, nesse caso, a gente vai fazer algo mais específico, mas por exemplo, um roço aqui embaixo, ele seria importante para a gente poder começar. Aí assim, o roço seria um roço seletivo. Importante quando você for fazer isso, você pode fazer isso de forma manual, como é aqui, pode fazer utilizando uma ferramenta mecânica, que é o caso de uma roçadeira, de uma foice, o próprio facão. É a ferramenta que mais lhe convier e que você consiga utilizar. Uma outra coisa, a partir desse roço, é você começar a fazer as podas daqueles galhos que já estão secos, feitos esses aqui, ó. São alguns galhos que estão secos, esse daqui já secou também, para que ele se sinta estimulado e possa, a partir disso, se renovar, né? Tem alguns galhos aqui, normalmente galhos secos atraem cupim, eles vão estar... porta de entrada de doenças. Então aqui tem alguns galhos que não foram podados corretamente, até porque isso aqui é um perigo a pessoa se machucar, uma ponta dessa. Um desses aqui, ó, ele tá com cupim, não tá legal esse galho, então a gente vai tirar ele aqui. Aqui assim tem mais outro, né? Nesse caso aqui tem alguns galhos que estão começando a florar, então a gente pode deixar para ver se esses galhos aqui vão produzir algo, né? Esse aqui eu vou tirar, que ele está para dentro. Esse aqui eu não sei se vai botar ainda, depois o Tony pode decidir se tira ou não. Toda a serrapilheira, todo o material, a gente vai botando embaixo, quando possível, quebrando, pinicando logo, para poder, então, ele ficar de uma forma mais organizada, até para que a gente possa não se machucar, ou não se atrapalhar na hora da gente fazer algo que é importante. Esse aqui eu vou tirar também, que é um galho muito pequeno. E nós vamos ainda aqui depois, a gente vai continuar essa poda lá para cima. Mas eu queria mostrar uma outra coisa aqui, ó. Aqui nós temos um galho de pau d'arco, que ele está interferindo na manga, já. E ele está atrapalhando, por exemplo, do próprio pau d'arco engrossar mais. Opa, perdão. Eu não vi que estava seco. Acertar o cameraman. São os defeitos especiais, né? Então esse galho aqui a gente vai tirar ele, porque inclusive ele vai estratificar que o pau d'arco é emergente, essa manga é extrato alto, a pitanga ela é extrato médio, então a gente vai tentar conciliar para que todas as espécies elas possam conviver harmonicamente. Uma outra coisa que Tony pode fazer aqui embaixo é criar uma espécie de umas ruas de uma forma organizada e fazer berços, que a gente não chama de cova, né? E plantar o açafrão, a cúrcuma, o gengibre, o araruta, que são tubérculos que aceitam uma quantidade de sombreamento e que produzem rizomas, tubérculos que são utilizados para fazer, né, a taioba, os condimentos, se come a folha, no caso da taioba, mas no caso do gengibre, ele é muito usado como tempero, usado como chá, usado como remédio, tantas outras coisas, assim como o açafrão, ou a cúrcuma, que é a mesma, como a araruta, que quase caiu em desuso, o inhame chinês, o mangarito. Existem várias espécies que a gente precisa popularizá-las mais para que as pessoas passem a consumir. Alguns tipos de inhame de sombreamento, né, que alguns desses já fazem parte, como o mangarito, o inhame chinês,
que é importante que a gente possa estar utilizando espaços como esse, que a terra é menos revolvida. Inclusive aqui também, mesmo junto com esses, ainda pode entrar o café, pode entrar em alguns espaços os citros, pode entrar a jabuticaba, né? Outras espécies que são importantes para a geração de alimento, de renda. No caso da apicultura e da meliponicultura, eles vão gerar pólen e néctar para as abelhas, para produzir então o pólen, o mel, mas também alimentar os insetos benéficos que vão fazer muitas vezes o controle biológico de alguns outros insetos que possam ser nocivos, por exemplo, às culturas, aos cultivos. Então nós vamos tirar esse galho aqui. Esse ano só tem que tomar um pouco de cuidado. Afastei. É um Eu falei sobre os inimigos naturais já, viu, Marcos? Pronto. Que tem uma aula uma aula que ela fala sobre inimigos naturais dos outros insetos, mas que são amigos da gente. Pronto, isso mesmo. E aí desses insetos, puxando nessa aula, você vê a importância da joaninha, né? Sim. A joaninha ela tem uma função importantíssima. Rapaz, o serrote é valendo, viu? Quando eu crescer eu vou comprar um serrote desse, que o meu é bom, mas... A posição não é tão boa. Mas vai descer. Assim, o galho é duro. Tô ligado, vai a cabeça de tona aí. Pronto. Já saiu. Vamos puxar ele aqui. Deve-se não ter nenhum tipo de enxu, né? Não tem não. Às vezes tem alguns enxu que... Então assim, ó, um galho como esse, aí, uma das principais coisas que as pessoas têm uma certa dificuldade é justamente isso. Faz a poda e aí o galho fica aqui, ó. Muitas vezes atrapalhando A passagem, o manejo, porque as pessoas acabam não fazendo o uso da forma correta. Então, a gente pode estar utilizando, uma parte dele já estava seco. Isso é importante, veja, esse aqui foi mais difícil cortar do que esse que está verde. Importante a gente logo fazer a pinicação, não deixando forquilha, não deixando curva e podendo organizar o material. Nesse caso aqui, como o terreno é ADC, você pode estar fazendo essa pinicação, lembra, sempre tirando as forquilhas e fazendo pedaços que as curvas saiam da madeira e você consiga organizar ela de uma forma que ela vá fazendo o travamento no material que está aqui, para não haver algum tipo de erosão. E outra importância que tem é porque quando você faz isso e a madeira ainda está verde, é fácil de você manejar, tá molinho, você vai tendo menos tempo gasto, menos energia, e na próxima vez que você vier, ela já vai estar cumprindo a função dela e não vai estar mais lhe atrapalhando. Um pedaço como esse, como é um pau d'arco, às vezes você pode até ter uma outra utilidade para ele. Às vezes as pessoas podem colocar lá provisoriamente numa cerca dos animais, numa horta, para segurar lá, né, alguma coisa. E eventualmente pode usar como lenha, né? O que é algo assim que a gente precisa sempre tomar um cuidado, porque às vezes se faz uma propaganda das agroflorestas como uma grande produtora de lenha. Se você tirar todo e qualquer pauzinho para usar como lenha, você não vai formar terra preta de índio, não vai formar monturo, porque o que dá terra preta mesmo é a madeira. Por isso que ao longo da história nós aprendemos com os povos indígenas a questão da broca. As pessoas brocavam, queimavam, porque era um monte de biomassa, de lignina, celulose acumulada, e quando derrubava a mata ficava todo aquele material. Só que quando você queima o que você vê e o que você não vê. Nesse caso aqui, essa madeira é que vai se decompondo lentamente, segura a água. Os micro-organismos vão colonizar essa madeira e vão passar a fazer a sua moradia aqui. Vai durante muito tempo, lentamente distribuindo os nutrientes em doses homeopáticas, vamos dizer assim, ao ambiente. As árvores,
a todos os organismos, os micro-organismos que estão nesse ambiente. Então, é importante dizer isso. Aí você poderia me perguntar, então não é bom usar para lenha? Sim, você pode usar para lenha, agora não pode tirar tudo. Porque se você tirar tudo, você acaba empobrecendo o ambiente. Era um pouco dos conceitos que o pessoal tinha também, logo no início da agrofloresta, que era esse conceito para lenha. Não você deixe só as folhas e os galhos finos. E aí a gente vê a importância dos galhos grossos, né? E aí você tem uma cobertura por muito mais tempo e todo esse processo de alimentação no tempo correto. É como uma mesa, pessoal. Você bota o mesmo mundo de comida dentro de uma mesa cheia, mas você só vai comer aquilo que cabe na sua barriga. Então aqui a natureza vai se alimentando na medida do que ela precisa e as plantas em volta também. A gente falou isso muito nas aulas práticas também, né? A questão da curva de nível, de como fazer, da retenção para evitar a erosão. Também tem uma aula sobre isso já, que é interessante para as pessoas que quiserem dar uma olhadinha. Mas é bem importante mesmo. Se você tiver uma motosserra, É ligeirinho. é mais rápido. É mais fácil. Quando você tem um serrote, você pode estar utilizando. Eu também costumo usar o facão, deixa eu mostrar de outra forma. Então a gente também usa o facão para cortar, é possível também, ó. Você vai rodeando a madeira e ele até é mais fácil e mais rápido. Eu quis mostrar das duas maneiras, porque esse é um jeito da gente estar fazendo. Aí esse que ainda tem uma curvinha, acaba tira, né? E vai. Veja, então aqui já tem uma madeira. Se você tiver um local mais específico, você ainda pode chegar e ajeitar essa madeira numa mudinha nova, jovem, num local que está mais descoberto. Ele já vai servir de um berço. Vai servir para cobrir um berço. A gente pode até fazer uma prática, pegar isso aqui, Tony, botar ali no café, para gente ver rapidamente. Que nem foi feita lá no Urucum, né? Isso. Vamos fazer nesse que não tem nada. Esse outro já está coberto, a gente faz nesse que não tem, né? Uhum. Então aqui é uma muda de café. Ele levou um solzinho. Tem aqui uma ponta que está seca. Vamos tirar aqui. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Nós vamos tirar aqui metade das folhas para ver se eles não se desidratam tanto. Essa é uma prática que aos poucos a gente foi aprendendo com o pessoal das agroflorestas aí no nível de Brasil, porque ele vai fazer menos fotossíntese, vai perder menos água e ele vai botar folha nova. Então aqui o solo está descoberto, então a gente vai fazer o seguinte, vai botar as madeiras mais grossas o máximo possível no chão, né? E as mais grossas no sol da tarde, porque é onde o sol sempre impacta mais. Então sempre que possível a gente faz isso, né? Aqui tem, como nós não vamos ter muita madeira para fazer isso, mas já é bastante aqui, se a gente for olhar, vamos botar algumas pro lado de baixo aqui, ó, também pro sol da manhã. Essa é uma das coisas de louco, que se alguém vê fazendo que não é costume, né? Fazer esse tipo de cobertura. Sim. Só caiu uma cobertura bem permanente, né? Com essa madeira com caule mais grosso, né? Isso. Então aqui, ó, veja, isso aqui é algo assim que é fundamental nós fazermos quando a gente está fazendo um sistema de agrofloresta. E a gente ainda pode, nesse caso aqui, ó, eu vou pegar aqui já tem outro material, ó, tá mais decomposto. Aí para mim acelerar o processo de decomposição desse outro aqui, ó, eu posso fazer uma mistura. Aqui já tinha uns galhos. Eu uso aqui uma mistura de galhos e capins, vou colocar aqui por cima, e ele vai ajudar a acelerar o processo. E sempre que possível ainda,
Eu faço essa poda aqui ao redor. Ajude só. Ver se não tem nada que você queira que fique. De repente, quando acaba o cabo Eu acho que, por exemplo, esse camundongo, eu acho que ele vai ajudar muito na proteção aqui. Vai, com Né? certeza. E aí é uma coisa nativa que saiu aqui, mas ela, por um certo período, ela possa ajudar essa mudinha de café a se manter. Inclusive, o camundongo é emergente e o café é extrato baixo, dá certinho em função do crescimento. Veja como mudou e o conforto térmico que, por exemplo, essa planta agora vai ter. Isso aqui, só essa ponta aqui. Pronto, aí ó. Então o berço Olha tá... a diferença. Agora tá explicado porque chama berço, né? É, justamente. A criança tá aqui e os panos do berço estão aqui ao redor, vamos dizer assim, dessa forma. Veja como essa planta vai estar mais protegida. A impressão de que dá, de que ela, com essa poda que nós fizemos nela, ela já está sorrindo para nós. A gente precisa conversar com as plantas. Quando a gente faz um manejo, Não é negócio de doido não, viu, Marcos? não é negócio de doido. As pessoas às vezes pensam que o cara está doido, está conversando com as plantas. As plantas passam mensagens que no momento que você tem a sensibilidade para sentir, você começa a compreender e como é que funciona. E às vezes você faz um esforço tremendo para tentar entender como é que a natureza funciona, a estratificação, por que ela tem diferentes portes, diferentes alturas. E aí quando você vai olhar, você compreende que é assim, naquela hora você não consegue entender. De repente você está passando aqui para fazer qualquer outra atividade e olha, e aí a ficha cai. Pá! Eita, olha, é essa aqui. Naquele dia eu não entendi, agora eu estou visualizando. Né? Um pau d'arco como esse, por exemplo, você ainda poderia subir e fazer uma poda mais drástica, deixando só uns 2 galhos assim no centro, para favorecer essa sucupira, para favorecer o pé de mangueira, a pitombeira que está lá, né? Uma pitomba aquela, a própria embaúba, você estratificar ainda mais. Diminuir a quantidade de braços abertos para facilitar essas outras a subir. Fazer essa poda e deixar ela usar a emergência dela, a estratificação dela no tempo correto. O próprio camundongo, que é usado muitas vezes para ração. Essa aqui é uma pornunça, né? Uma boa forrageira. Aqui também, Né? A pornunça, então, são... uma perfuradora de solo também, né? É uma mandioca muito antiga, né? Da família, ela vem depois da maniçoba. A pornunça é a segunda na hierarquia, até chegarmos na manipeba, nas mandiocas e chegar na macaxeira. E é uma euforbiácea muito rica em produção de ração para os animais e também produz um pólen especial para as abelhas nativas. A gente estava falando um pouco de vida, e aí o que a gente consegue enxergar aqui, Hanna, se eu falasse um pouco, em qualquer outra situação, seria uma praga. Não sei se tu consegue chegar aqui para mostrar, Hanna, né? Mas aí a gente vê o importante de ter a nativa. Eu não consigo identificar que nativa é essa. O pessoal chama de goiabeira, goiabinha, mas é uma madeira muito dura, viu, Marcos? Sempre, não sei se é nativa, mas sempre teve aqui. Parece da família dos muricis. Ó, tá vendo, Hanna? Pessoal. E aí isso poderia estar na laranjeira, poderia estar em qualquer outro lugar. Porque isso eu quero reforçar da história de não ter praga no sistema agroflorestal. Porque a gente vai buscar o equilíbrio. Justo. Aqui nós temos uma cochonilha, um tipo de pulgão, que ele está nessa planta, ela deve estar com algum tipo de seiva, que está atraindo, por exemplo, esse tipo de inseto agora. Mas vocês veem que tem várias formigas, ó. Essa formiga ela não morde a gente, porém ela protege essa cochonilha, porque a cochonilha ela extrai a seiva dessa planta e essa planta deve ter aminoácido livre por alguma motivação, ou de um estresse, uma poda, alguma coisa que ela sofreu, e ela libera uma quantidade de secreção para essa formiga aqui, que é uma formiga de madeira, costuma nidificar nas madeiras que estão em decomposição, fazem galerias, túneis, né, buracos, e
em troca da proteção dessa cochonilha que a formiga faz a ela dá um pouquinho de um alimento açucarado. Então aqui é uma simbiose que a cochonilha faz com essa formiga. A formiga protege ela de possíveis predadores e em troca ela alimenta essa formiga com essa secreção açucarada, essa secreção doce. Mas é melhor ela estar nessa nativa, nesse caso aqui, do que estar lá nos citros, do que estar lá nas outras espécies que são cultivadas, que a gente não está vendo aqui. Então, às vezes, é importante você ter um atrativo, que se não tivesse aqui essa espécie para alimentar essas duas agora, no caso da cochonilha e dessa formiga, ela poderia estar num citro, causando algum prejuízo para o agricultor. Se torna um controle biológico. Isso. Então, assim, às vezes você precisa ter outros atrativos para livrar a cultura principal que você vai ter, ou as culturas principais, no seu sistema. Então, normalmente, a natureza busca os equilíbrios. Nós é que, pela nossa falta, às vezes, de informação, de algumas práticas de compreensão, não conseguimos fazer os manejos de forma correta para que haja um equilíbrio o máximo possível. Aqui, esse sistema está buscando o equilíbrio de alguma maneira. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Preocupação seria se todos os nossos citros, nossas goiabeiras, as pitangueiras, jaqueiras tivessem infestadas com essa cochonilha e a formiga estivesse lá. Aí era preocupação. Mas aqui ela está cumprindo um papel. E aí, estão gostando? Estão curiosos? Querem saber mais? Está despertando curiosidade em vocês? Os sistemas agroflorestais, os agrossistemas, a agroecologia. Mas enfim, esse modelo sistêmico de produção que preserva e que produz ao mesmo tempo. Deixa seu like aí, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, manda para o seu amigo. E ó, essa aula espetáculo ainda não acabou com o Vilmar. Espera os próximos vídeos.